Olá, sejam bem-vindos todos e todas. Hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto. Este é o canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. Já estamos aí chegando aos 716 inscritos. Aí não é 1000 não, tá? 716 inscritos. Eu conto muito com a colaboração de todos e todas vocês, porque esse canal ele só vai ter importância quando ele tiver um número um pouco mais razoável, né, de inscritos. Por isso, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu quero aí pedir essa força sua para que você se inscreva aqui no canal e que você não esqueça de dar o seu joinha para que o YouTube reconheça, né, que esse vídeo ele é importante e com isso ele ganha uma consistência um pouco maior. Se você é de esquerda, se você é contra essa política desse desgoverno do Bolsonaro que está aí no poder, se você é pelo fora Bolsonaro, se você é contra essa política do Paulo Guedes, essa política econômica devastadora do nosso país, então você está no lugar certo. É aqui mesmo. Nós somos totalmente contra esse tipo de política que está aí, que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Nós não apoiamos esse tipo de política que está aí. A gente não apoia por não apoiar, não é isso. É apenas porque nós somos de esquerda. Também não é apenas isso. A gente não apoia porque, como vocês já vêm percebendo, essa política assumida pelo Bolsonaro é uma política do desmonte, uma política da destruição, uma política da morte. Tanto é que nós já chegamos a grande quantidade de mortos pela Covid-19, e a gente sabe muito bem que foi o descaso desse governo em relação ao trato, né, com essa pandemia e que continua até hoje, infelizmente. Eu quero então hoje trazer aqui para vocês notícias importantes e que a partir dessas notícias a gente vai assim percebendo o quanto que esse governo ele é decadente, ele não é um tipo de político que ajuda o país, que trabalha pelo país, tá certo? Então, a partir das notícias que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão, assim, perceber o quanto que a política de desmonte que provém do Bolsonaro e que provém dessa equipe econômica dele, vem, assim, cada vez mais desmontando o nosso país, acabando com o nosso país. E é isso que a gente precisa entender. A primeira notícia é essa: dólar dispara e vai a R$ 5,45. Mercado abandona de vez Guedes e Bolsonaro. Todos os indicadores pioram. Câmbio, juros e índices de ações, com a percepção de que Bolsonaro e Guedes são incompetentes e não têm mais nada a oferecer na economia. Olha só para vocês verem. E o interessante aqui, pessoal, que eu queria chamar a atenção, é que tem algumas coisas que nós não podemos nos esquecer, tá? Do próprio discurso, da própria narrativa que é passada por essa turma. Não apenas eu quero dizer aqui quem está no governo agora atual, mas vamos pegar o Temer, né, um pouco antes aí, tá? E muitos outros políticos, deputados, senadores também estão nessa linha, né? Que quando eles falam em reforma, isso que a gente tem que prestar atenção. Veja bem, essa história de reforma já vem de um bom tempo, né? E eles sempre batendo na tecla, quando foi o período do governo do Lula e da Dilma, onde esses governos eles seguraram, né, para que algumas reformas, essas reformas como está acontecendo nesse momento, elas não acontecessem, né, porque já sabiam
que esses tipos de reformas, eles não vêm para poder beneficiar o pequeno trabalhador. Muito pelo contrário, né? É o que nós já estamos sentindo na pele, tudo que está acontecendo. Mas a narrativa, eu vou dar um exemplo para vocês sobre a reforma da Previdência. A gente não pode esquecer desses detalhes. A reforma da Previdência, ela aconteceu por qual motivo? Dentro dessa narrativa, defendida, por exemplo, pelo Paulo Guedes, defendida por essa equipe econômica, defendida também por deputados e senadores que são dessa mesma linha, né? Essa linha que a gente considera neoliberal. Eles diziam o quê? Bom, tendo a reforma da Previdência, o país tende a melhorar, a economia do país tende a melhorar. Basicamente, todas as reformas que vêm acontecendo, elas têm essa narrativa, né, que é passada por eles, tentando inclusive convencer a população de que o país vai melhorar a partir do momento em que acontecer as reformas. Uma reforma da Previdência seria por quê? Porque diz que a Previdência gasta muito, tem muitos aposentados, então teria que acontecer a reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência já aconteceu, já tem um tempinho, e você não consegue perceber essas melhoras. Bom, aí alguém pode dizer assim, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. Então vamos pegar então a reforma trabalhista. A reforma trabalhista também foi uma outra reforma que tinha também como esse objetivo, né? Sempre a narrativa, sempre o convencimento que é passado para a população é de que essas reformas elas são importantes porque a partir do momento em que acontecer essas reformas, o país vai melhorar, a economia do país vai melhorar. E o que está melhorando nessa economia do país? Até o momento não tem tido melhoras significativas, muito pelo contrário. Nós estamos aí com o aumento da pobreza muito grande, né, aqui no nosso país, o desemprego que já vem aí quase que no patamar de 15 milhões de desempregados no nosso país. Isso é muita coisa, né? Aquilo que a gente costuma dizer assim de pessoas morando debaixo da ponte, pessoas morando em viadutos, então você tem aumentado o número dessas pessoas nos grandes centros, tá? Então, sem dizer também com relação à fome, porque a cesta básica, ela tá caríssima, né? Isso que já sabemos em relação ao poder de compra. O poder de compra é baixíssimo aqui no nosso país, tem diminuído cada vez mais. E o salário mínimo, esse salário mínimo que não dá para comprar muita coisa com esse salário mínimo. Muito pouca coisa. É um salário mínimo extremamente minguado, como nós já sabemos. Muito bem, a outra notícia que eu quero passar aqui para vocês, né, uma segunda notícia, diz aqui sobre uma pesquisa do Poder Data, o Poder Data que é ligado ao Poder 360, ao site, né, ao Poder 360. O Poder Data, então, né, que já vem fazendo umas pesquisas anteriores, diz que 58% dos brasileiros apoiam o impeachment do presidente. 58%. E 64% desaprovam o governo Bolsonaro. 64% desaprovam o governo Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 8 pontos em relação ao levantamento anterior, no final de julho. A proporção dos que acham que Bolsonaro deve continuar no cargo caiu 13 pontos percentuais no mesmo período. Então tá aqui essa notícia também que eu quero passar para vocês. É muito importante a gente perceber que se o Congresso, né, se o deputado federal, o Arthur Lira, né, ele não coloca em pauta o impeachment, a quantidade de pedidos de impeachment que está lá no Congresso,
A população brasileira já vem dando o impeachment do Bolsonaro. 58% é muito, é muito. Então, também essa notícia que eu gostaria de passar para vocês. Uma outra e última notícia, que é a terceira notícia que eu quero passar aqui para vocês. Olhem só que coisa assim. E o que não vem de absurdo, por exemplo, desse desgoverno? Incompetente Bolsonaro diz que Brasil pode superar inflação e desemprego com orações, né? Então, a gente acabou de falar aqui do problema do desemprego, problema também inflacionário, né? Inflação que vem aí subindo, problemas e mais problemas que a gente vem enfrentando no nosso país. Qual que é a solução do Bolsonaro? Oração. Vamos rezar para que Deus venha, né, até aqui e ajude, né? Ou ajude, ou ele está jogando para que Deus, né, que resolva esses problemas que ele não está conseguindo resolver. Aí eu acho que vocês devem conhecer uma frase bíblica muito interessante, que ela diz assim: faça a tua parte que eu te ajudarei. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a parte que o Bolsonaro está fazendo? A parte dele, que cabe a ele enquanto presidente da República. E o que ele tem feito até agora, né? Então nós chegamos a uma situação dessa de calamidade, né, no nosso país. Aí vem o Bolsonaro, né, inclusive num culto evangélico, né, que ele participou. Ele lá no culto evangélico, então, clamando à população, que a população reze para que Deus, então, resolva esses problemas todos que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. A oração, ela é importante. Nós temos sim, eu sou partidário de que nós temos sim que rezar pelo nosso país. Só que eu sempre entendo que isso que, como, né, Cristo disse, né, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu sempre penso que nós temos que arregaçar as nossas mangas, nós temos que fazer a nossa parte e que a força de Deus é que vai ajudar aquilo que eu estou fazendo. Então é aquilo que o presidente deveria estar fazendo, é que Deus iria ajudar ele. E não esperar que Deus venha cá e resolva. Eu já vi muitos políticos com esse tipo de coisa, né? Isso é uma forma, a meu ver assim, de ludibriar, de enganar a população, se aproveitar de uma população, porque eles sabem muito bem que nós temos aí um grupo, né, de pessoas da nossa população que acredita muito em Deus, que tem muita fé, né, e que falar em Deus para eles é muito importante. Aí eles se aproveitam dessa situação, né? Eles se aproveitam. Aí, para esses grupos, então, dizer assim, nossa, o presidente ele é religioso, que interessante, é isso mesmo, vamos então apoiar ele, né? Tem muito assim esse objetivo, não é objetivo mesmo de resolver o problema do nosso país. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!